A Jovem Pan volta a Brumadinho, lá está a repórter Vitória Bel acompanhando os trabalhos dos bombeiros. As últimas informações, Vitória. Acabou de chegar vários carros do Corpo de Bombeiros de São Paulo, como eu comentei com vocês na outra entrada, são os bombeiros especializados ali para agir na Zona Quente, para auxiliar o trabalho dos israelenses e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ainda vai chegar aqui o Corpo de Bombeiros de Goiás, do Espírito Santo e de Santa Catarina. Agora, Thiago, sobre aquela informação que você me questionou na entrada passada, eu conversei com um especialista em defesa civil, pesquisador da UNBH, Pedro Dutra, e ele me esclareceu que sim, os salários dos militares estão sendo pagos aí em 3 parcelas ao longo do mês, desde fevereiro de 2016. E o 13º salário também está atrasado, não foi pago, na verdade, e segundo o governador Romeu Zema prometeu que vai pagar aí em 11 vezes esse 13º. Segundo ele, o governador Romeu Zema fez uma escolha aí entre repassar, usar a verba que veio do governo federal para repasse nos municípios ou para acertar as contas com o funcionalismo público. Nesse momento, ele escolheu aí repassar essas verbas para os municípios e os militares, por enquanto, continuam recebendo os salários aí em 3 parcelas ao longo do mês, Thiago. Agora, eu quero contar alguma história. Ontem eu estive numa vigília que teve aqui na noite de Brumadinho, por volta das 9, 10 da noite, aconteceu essa vigília por aqui, logo na entrada ali do centro da cidade, na rotatória, onde tem o escrito, né, Brumadinho ali, muitas velas, bandeira do Brasil, bandeira do estado de Minas, e muitas pessoas ali rezando o terço, rezando o Pai Nosso, em homenagem aí às vítimas dessa tragédia. Ali, segundo os organizadores do evento, na verdade não foi um evento oficial, né? Um dos moradores aqui de Brumadinho teve essa ideia, e uma amiga ajudou, postou no Facebook, postou no Instagram, e várias pessoas apareceram, cerca de 350 pessoas participaram aí dessa vigília. Eu conversei com um dos que estavam nessa vigília, o publicitário Jean Carlos, e ele contou que a tia dele ainda está desaparecida, ela trabalhava ali na Vale, na área administrativa da Vale, estava no escritório da Vale no momento em que aconteceu ali o rompimento. Vamos ouvir. Perda e angústia de não saber se realmente a gente vai encontrar o corpo ou não. Por enquanto ela está na lista de desaparecidos? Por enquanto ela está. Então a gente vê aí o depoimento do Jean, que já não tem mais esperança, segundo ele, nem a família dele, de que a tia dele seja encontrada, nem mesmo o corpo da tia seja encontrada. Então ele só espera ali um consolo de todos que estavam ali. Ele estava querendo um consolo, ele e a família dele, Thiago. Vitória, você volta já com outras informações, as histórias das famílias, né? O que essa tragédia devastou. E, professor, antes do seu comentário, temos aqui informação: o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, recomendou a adoção de medidas necessárias à imediata fiscalização de todas as barragens classificadas como risco alto ou com dano potencial associado alto, de acordo com o relatório de segurança de barragens produzido pela Agência Nacional de Águas, a ANA. A decisão do ministro foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira e ele recomendou as medidas aos órgãos e entidades fiscalizadores de segurança de barragem, considerando o acidente com a barragem no córrego do Feijão, no município de Brumadinho. Agora, o problema é o seguinte: o que se fala é que essa barragem que se rompeu era tida como baixo risco. Isso. Infelizmente, o relatório identificava que era de baixo risco. A situação é realmente grave, e os relatos humanos, né? Porque nós vemos um massacre que deve atingir 360 mortos. Então, a presidência da Vale está com as mãos sujas de sangue de 360 assassinatos. 360 assassinatos. Isso precisa ficar bem registrado. Não podemos tergiversar, terceiro de A, de B, não. 360 assassinatos cometidos, premeditados pela Vale, pela companhia Vale. Então, isso é importante destacar. Agora, imagina a tragédia humana. Volto a dizer, o melhor texto do Folha Estado Globo de hoje é de José Antônio Bicalho, Folha de São Paulo, página B5. Chama-se "Em vez de uma zona de guerra, vilarejo parece grande velório". Ele faz referência a uma questão que também, acho que todos nós, né, que estamos acompanhando, estamos pensando. Quando começa a tragédia, 12h30, no dia 25 de janeiro, estava no refeitório cerca de 100, 120 trabalhadores que foram mortos pelo aquele mar de lama. Imagina a sensação.
Vou lembrar das pousadas, muita gente ia em Iotim. Quantos morreram? Aqui de São Paulo, inclusive. Gente de São Paulo que estava lá, né? As pessoas que viviam na região, a tragédia com os animais, né? Em suma, quando você passa aqui, aí você fica pensando assim, como é possível você presidir uma empresa que você pega uma planta, ou será que o presidente da Vale nunca pegou a planta do Brumadinho, do empreendimento em Brumadinho? Alguém pegou, né? Aí você olha onde estava a barragem e vê abaixo toda a parte administrativa, os escritórios administrativos, abaixo. Olha, absurdo. Refeitório, oficina, laboratório, almoxarifado. Será que ele não percebeu? Será que é melhor estar em Davos? Estava em Davos, né? Davos é mais gostoso. O senhor ganha 5 milhões de reais por mês. 5 milhões. Fora cartão corporativo, fora plano de saúde. Essas pessoas, qual era a média salarial dos que morreram no refeitório? O senhor já comeu um dia naquele refeitório? O senhor conhece o cotidiano dos trabalhadores? O senhor visitou em loco os empreendimentos? O senhor nunca desconfiou nada e ainda colocava como bandeira Mariana nunca mais? Olha a hipocrisia, hipócrita, assassino, né? Isso não pode, a gente tem que parar, a gente tem que aprender a ter espinha ereta. O problema do Brasil é viver de joelhos, precisam ter espinha ereta. Em outubro, primeiro no impeachment, começamos a levantar um pouco espinha. Aí em outubro do ano passado, né? As pessoas precisam ter vergonha na cara. Se isso ocorre nos Estados Unidos, você imagina o que acontece. Imagina, prisão perpétua. Prisão perpétua, porque vários estados têm prisão perpétua, alguns por pena de morte, outros têm limitações, porque ela é uma federação de fato, diferente do Brasil. É inacreditável, quer dizer, então quando você começa a ver os relatos, os bombeiros com salários parcelados o ano passado. Rastejando. Imagine, contando partes de corpos, um braço, um pé. Muitos dos mortos não vão ser encontrados, porque ainda são 276 84 mortos, 276 desaparecidos. Uma parte vai ser encontrada, né? E são os mortos que eu chamo de mortos sem sepultura. Em Mariana, foram 19 mortos. 19. Infelizmente, em Brumadinho, o número deve estar próximo ou superior a 360 mortos. Aí a Vale, um gesto de coração, ela vai cortar 10% da produção e interromper 10 barragens. Sabe o que a Vale está pensando? No dinheiro. Caiu o preço do minério de ferro no mercado internacional, diminuição de compras da China já de algum tempo. O que eles fazem? Ao invés de ter outros empreendimentos, tal, porque perceba, a extração mineral é diferente de alguém que faz uma confecção. Quem faz uma confecção recebe tecido, monta e faz uma peça de roupa. Quem tem o fio, tece, vende lá para uma tecelagem. Eles retiram um produto da natureza, um produto semi-pronto. E que tem um efeito danoso essa atividade econômica terrível. Nós fomos aqui o primeiro, agora eu já vi ontem reportagem sobre Carajás. Ninguém falava em Carajás. O primeiro lugar a falar depois do acidente em Carajás foi aqui. Carajás é a maior província mineral do mundo no Pará. A densidade demográfica é muito baixa a densidade demográfica. Porém, imagina os crimes ambientais que podem ter sido cometidos lá. São minas enormes, mas Brumadinho, Bento Rodrigues, pequeníssimo. O que está acontecendo no Pará? Ninguém sabe, porque não há mínima fiscalização. Importante comparar com outras extração mineral em outros locais do mundo. O que é que está ocorrendo? Esse tipo de extração, como o Brasil, eles fazem na África, né? Muitas empresas chinesas fazem isso na África, porque aí eles matam dezenas de trabalhadores e não estão nem aí. Só que o Brasil não é uma colônia. O Brasil é um país independente. O Brasil tem vergonha na cara, né?